aqui debater é o seguinte: nós, como Igreja Batista, nós estamos abertos para aquilo que é a ação do Espírito Santo na nossa vida como indivíduos e na nossa comunidade como um todo? Porque é uma questão que o próprio Raulzão fala muito. Nós, como tradicionais, eu não estou falando como Igreja Batista de Campo Mourão, mas estou falando como cristãos tradicionais ou históricos, nós temos uma certa dificuldade com a mobilidade do Espírito Santo. De maneira que a gente vai colocando a ação do Espírito Santo dentro de uma caixa doutrinária, onde ele não pode extrapolar aquilo que é a nossa ideia de culto. Está dando para entender, meus irmãos? Então, quando eu falo nós, cristãos tradicionais ou históricos, eu me refiro a presbiteriano também, eu me refiro aos luteranos também. E aí eu estou fazendo uma abertura aqui, irmãos, para fomentar um debate, ok? E aí nós olhamos para o lado e para o outro, nós vemos irmãos, nossos irmãos, tendo uma relação com o Espírito Santo que é muito distinta da nossa. Então, por exemplo, aqui quando nós estudamos o ponto 4, 5 e 6, nós começamos a entrar um pouco daquilo que os pentecostais vivem, que é uma ação do Espírito Santo que eu poderia classificar sem ofensa, que não é ofensa, mas é no sentido literal da palavra, extravagante, ok? E aí nós podemos nos perguntar, isso é de Deus? E isso, sendo de Deus, poderia acontecer, por exemplo, no nosso contexto como igreja? Então, irmãos, a resposta que eu encontro é na vivência, é na experiência de cada um de nós, naquilo que é o nosso tempo com Deus, o nosso tempo relacional, o nosso tempo devocional. No século XVIII teve um homem, um teólogo extraordinário chamado Jonathan Edwards. Esse homem ele tem produções teológicas fantásticas, extraordinárias. E ele era um calvinista ferrenho. E por que eu estou pontuando o fato de ele ser calvinista? Porque a maioria dos reformados são calvinistas, a maioria, não todos, e porque o calvinismo, os calvinistas têm uma, como que eu posso dizer? Uma fama de serem frios com relação ao Espírito Santo. Jonathan Edwards, segundo o teólogo Franklin Martins, ele orava cavalgando. Seu tempo de oração, seu tempo devocional era andando a cavalo. Então, o quarto de oração da sua casa, ele era utilizado pela sua esposa. E algumas vezes que Jonathan Edwards chegava em sua casa e atravessava o quarto de oração, a sua esposa estava lá orando. Em um desses momentos de oração, um homem do qual a teologia é uma das teologias mais utilizadas na teologia reformada, esse homem olha para o lado e ele vê simplesmente a mulher dele levitando. E aí, como é que você explica isso? Como é que você pode falar para o irmão da Assembleia de Deus que o momento de xenoglossia que ele tem no seu devocional diário, ou seja, ali quando ele está na sua presença, na sua relação com Deus, na presença de Deus, no seu momento de oração, ele está ali num tempo íntimo, ele começa a orar em línguas, e a palavra nós estudamos aqui na nossa apostila, que ela serve para edificação pessoal, ela
Aí começa a falar ali, como é que a nossa concepção de Espírito Santo pode dizer que aquele irmão está tendo uma experiência que é uma farsa. Então, meus irmãos, a grande questão que nós podemos abordar aqui todos essa manhã é o seguinte: o quanto o Espírito Santo tem que ser subordinado à nossa visão doutrinária de comportamento eclesiástico. Se o Espírito Santo resolve em um dos nossos cultos públicos fazer algo extraordinário e extravagante, nós estamos preparados para isso? Se um irmão no nosso meio resolver pular, cantar, gritar no meio da nossa ministração do louvor, nós estamos preparados para isso? Porque o Espírito Santo no Velho Testamento agiu de várias maneiras, de várias formas, em momentos específicos, para as ações específicas. Depois de Atos capítulo 2, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre nós, e agora nós temos esse Espírito em nós. Nós estamos preparados para ser entregues àquilo que o Espírito quer fazer através de nós. Então eu estou fomentando uma conversa aqui, meus irmãos. O pastor Raulzão está aqui, o Márcio, o Simon, algumas pessoas que já foram professores da EBD aqui, o Edenilson, a Leila. Nós temos aqui, nós podemos debater isso. Eu acho que isso é um debate que pode abençoar o nosso coração e abrir a nossa mente, porque muito do crescimento, eu estou falando numérico, e eu estou falando de experiência da nossa igreja, ela tem que estar vinculada a uma entrega àquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós, através das nossas vidas. E, irmãos, isso envolve naturalmente coisas sobrenaturais, coisas extravagantes, coisas que fogem não ao nosso controle, porque Paulo escreve que o Espírito está sujeito ao profeta ali, a questão da ordem e da decência, mas ela não está sujeita à nossa ideia, à nossa concepção de comportamento. Então, eu jogo essa bomba para vocês agora aí, para que vocês possam falar, fazer perguntas, acrescentar e tudo mais. Bom, bom dia, irmãos. Eu vou atuar aqui como um mediador, tá? Quem tiver condição de se inscrever ali no chat para falar, pode se inscrever, mas se também não tiver ali uma familiaridade com o chat, pode abrir o microfone, que aí eu vou passando a palavra, né? Só já pegando aí o gancho do Gustavo, eu vejo que um dos maiores frutos, né, do Espírito Santo, né, na Igreja de Deus é exatamente a comunhão, né? E talvez, né, quando a gente vê, né, irmãos, né, com um relacionamento com o Espírito Santo tão distinto do que a gente tem, a gente, o que? Talvez a gente se sinta, como eu posso dizer, introvertido em relação à questão da comunhão, porque você tem um estranhamento natural. Nossa, o que está acontecendo ali que não está acontecendo aqui, não está acontecendo acolá, né? Mas eu acho que uma coisa que deve prevalecer, e isso é fruto do Espírito Santo, é a comunhão entre o quê? É a comunhão entre os irmãos. Tá? Aí eu vou mutar o meu microfone, tá? Aí quem quiser ir fazendo uso da palavra pode fazer. Bom dia a todos, aqueles que entraram depois aí, que eu já tinha aparecido aí na nossa aula online aí, né? Bom, jogando um pouquinho mais de
de pimenta aqui, talvez, no nosso debate, e trazendo algo interessante. Nós precisamos repensar algumas coisas sobre este assunto, pois talvez essas vertentes a qual cada um aprendeu alguma coisa em relação ao Espírito Santo e sua relação com os crentes, né? Nós precisamos nos aprofundar mais a isso. Então, por isso que talvez a gente tem, igual o Gustavo falou no começo, essa dificuldade, né, de entender como acontece algo diferente, talvez ali na igreja do lado, né, e aqui é tão diferente, vamos dizer assim, né, tratamentos e ações diferentes em relação ao Espírito Santo. Então, a pergunta que eu deixo também seria, né, talvez, será que não é hora da igreja realmente se aprofundar nesse assunto? Pois talvez sobra para nós somente as críticas, né? Pois como a gente não entendemos 100% do assunto, ou não procuramos saber como esse assunto é importante para nós, talvez sobra somente a gente criticar, né? E a gente entender que talvez aquilo não seja uma ação do Espírito Santo. É algo muito pessoal, é difícil para a gente julgar. Realmente há exageros, né? Não estou falando aqui de ações que de fato são claras, que são exageros e não são coisas que a Bíblia nos ensina. Isso a gente consegue diagnosticar de uma forma muito fácil, né? Mas a pergunta que eu deixo é essa: será que não é um momento especial, né? Tudo bem, terminamos esse estudo aqui, provavelmente vamos começar outro estudo, mas é algo muito importante, né? Será que não chegou um momento da gente realmente se aprofundar num assunto tão importante para os dias de hoje, como sempre foi para a igreja, mas para a gente ter um entendimento mais aprofundado teologicamente sobre isso? Então é essa a pergunta que eu deixo, né? Legal. A primeira inscrição aqui para falar foi aqui da Mariana Custódio. Está com a palavra, Mariana. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Eu e o Fábio aqui. Legal, muito bom. Saudade de vocês, irmãos. Eu me pergunto referente a isso, que eu vim de outra igreja e eu vejo bastante diferença no comportamento com que nossa igreja lida com algumas coisas que são, assim, espirituais. Não é uma crítica, é um comentário. E eu me pergunto, assim, por que as pessoas colocam um limite hoje para o poder de Deus, né? Então, assim, eu vejo bastante isso, não só na nossa igreja, eu tenho irmãos e bastante pessoas que são evangélicas, e eu me pergunto assim, por que quando eu leio a Bíblia, eu acredito que uma pessoa foi capaz de sair da fornalha, uma pessoa foi capaz de sair da cova do leão, e Deus falou... Saiu água da pedra. E Deus falou que continuaria fazendo isso, e às vezes quando o irmão ou fala em línguas, ou quando ele fala, Deus falou comigo, talvez eu olhe assim, será que falou mesmo, né? Então, por que hoje eu coloco um limite para o que Deus pode agir? Certo. Algumas coisas, Mariana, nós temos que pontuar para entender isso daqui, ok? Então, a primeira coisa é que nem sempre o que a Bíblia diz para nós é o que a gente gostaria de escutar ou entender. E nós temos uma tendência perigosa a querer colocar a tradição à frente da Bíblia. Então, a Bíblia nos fala algumas coisas, e algumas coisas que o Márcio falou, pontuou, é importante. Então, primeiro, vamos lá, o fenômeno de Atos capítulo 2 são idiomas, ok? Idiomas, cada um ouvia na sua própria língua. Quem? Judeus que cresceram em outras partes, em outros lugares, eles foram para a festa da Páscoa em Jerusalém, o Espírito Santo começou a falar através dos discípulos, e essas pessoas entendiam em suas línguas. Ok? Pronto. Depois, lá em Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, há um fenômeno na igreja de Corinto que é uma oração em línguas estranhas. E esse fenômeno, ele é distinto do fenômeno de Atos.
porque esse idioma ninguém entendia e necessitava de uma tradução. E aí, Paulo, ele começa a escrever no seguinte, que isso é uma manifestação, essa manifestação ela foi direcionada naquele tempo histórico para o livro de para a igreja de Corinto, e que teria que haver ordem e decência. Porque se Deus está falando através de alguém em línguas estranhas, obrigatoriamente tem que haver um intérprete para que essa mensagem seja levada à igreja. Se não há tradução, não há propósito de ter, a não ser que sirva para uma edificação pessoal, num tempo pessoal de oração, num tempo pessoal de comunhão com Deus, certo? Então, pode haver, isso é Bíblia, isso não é um achismo. Pode alguém se levantar no nosso meio, Primeira Igreja Batista de Campo Mourão, e falar em línguas? A resposta bíblica para isso é: pode. Só falar? Não, tem que ter um intérprete. Por isso que é o Espírito Santo que move, porque o Espírito Santo tocou alguém que falou e vai tocar alguém que vai traduzir. E isso... Mas edificação própria não pode existir? Oi? E para edificação própria não pode? Mas no tempo, no seu tempo preservado ali de oração, pode existir. Sim. Então, mas só concluir aqui. Mas o seguinte, Paulo também fala que a palavra pregada ela tem maior importância do que essa oração declamada, e que ela deve ser tomada com mais temor, com mais importância do que essa oração que é a xenoglossia. Agora, a igreja também é um corpo. Sim. A igreja também é um corpo. Então, a parte do corpo em que a Primeira Igreja Batista de Campo Mourão está, ela tem uma função que é distinta da Igreja Assembleia de Deus do bairro tal. Sim. Que também faz parte do corpo, mas tem uma outra tarefa dentro do corpo, assim como o meu braço não faz função da perna. Certo. E nesse sentido, o que o Márcio falou faz todo sentido, porque o nosso esforço tem que ser em compreender e conviver com a diferença que é manifestada em partes distintas do corpo. Porque Deus usa cada membro do corpo de maneira distinta. Certo. Agora, o pastor Raulzão vai falar aí, mas biblicamente falando, isso é possível, certo? Mas é uma coisa que notoriamente é raro, não só na nossa igreja, mas no meio, diria, histórico, certo? Pastor Razão, você está com a palavra. A sua fala foi legal, foi perfeita. Só um pontinho aí que você dá um ingrediente batista. É aonde você disse que... Como que é? Só pode falar em línguas? Pode. Deve ter intérprete. Ok. E se não houver intérprete, ela fala consigo mesmo. Exatamente. Mas não necessariamente precisa ter um ambiente específico para isso. Ela pode falar ali na igreja. Pode, mas... Ela senta ali no banco e fala quietinha. Exatamente. O que necessita é decência e ordem. O que ela não pode é ficar gritando, chamando atenção. Exatamente. Atrapalhando a ordem do culto. Perfeito. Mas ela pode falar alto e eu interrompo. Ok, irmãos, a irmã ali está
com a unção do Espírito Santo, tal, e algo intérprete, a igreja fica calada. Então, eu vou pedir, irmã, por favor, fica aí quietinha e fala consigo mesmo. É uma comunhão dela. Então, não necessariamente ela tem que ficar zero de som. Olha, vai para sua casa e lá você entra no seu quarto e você ora em línguas lá, que não pode. É isso daí que é a nossa tradição. Aqui não pode. Entendeu? Então, assim, a liberdade de culto, eu acredito que ela deve ser exercida com decência e ordem. Então, a ordem do culto é essa. Para mim, ela tem a liberdade de falar. O que vocês acham? Estamos apimentando aí. O que vocês acham aí? Legal. Eu vou passar para a Mari e para o Fábio para fazer uma tréplica, e aí depois eu passo para a Leila para comentar o que ela escreveu aí no chat para gente. Assim, eu concordo com tudo que os dois pastores falou. Eu acho que o Espírito Santo, ele é respeitoso, então ele não age no meio da bagunça. E que é muito importante a gente entender essa ordem e respeito. Eu acho que, sim, quando ele quer falar para a igreja, ele tem essa decência, ele tem essa ordem, então alguém vai falar e outra pessoa vai entregar o que ele quer, né? E também acho que quando é para edificar, algumas pessoas acham... Tem que achar que quando eu estou falando em espírito, eu não controlo o meu corpo, e não é isso. Então, eu vou falar no meu canto, eu não preciso fazer cenas e nada, eu posso conter isso, mesmo que eu esteja envolvendo espiritualmente, emocionalmente. Não é algo que controla o meu corpo. Então, respeitando, sim, a ordem e decência. O pastor Gustavo tinha falado assim, cada igreja tem o seu papel, né? Mas aí me ficou uma dúvida, assim, só na fala que ele disse. Sim, tem o seu papel, mas dentro disso, de cada igreja, eu também vou ter isso, né? Eu vou ter, a Assembleia de Deus funciona de uma forma, a Batista de outra, mas mesmo assim, o Espírito Santo de Deus vai falar lá. Pode ser de outra forma, mas ele vai falar. Eu acho que é Deus que comanda a igreja, ele é o líder, então ele vai agir, vai falar, pode ser que um pouco de forma diferente em cada igreja, mas que ele é presente, que a gente tem que entender isso. Eu sei que existem muitas falações hoje em dia, muitas pessoas querendo se aproveitar da fé dos outros, mas quando a gente também tem certeza que Deus está falando e testifica no nosso coração, a gente sente. Então, a gente tem que ter essa intimidade com Deus para poder sentir isso também. É isso. Legal. Então, ó, só pela ordem, eu vou passar aqui primeiro para Leila, tá? Leila. Oi, tudo bom? Nossa, tá todo mundo mostrando a câmerazinha aí, bem bonito, né? Muito bom. Bom dia, Leila. Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha câmera para vocês me verem. Bom, primeiro que saudade de vocês, essas carinhas que eu tanto amo, meu Deus do céu. Que saudade da nossa EBD, da saudade das aulas do Márcio, do pastor Gustavo, do Simon, ai, que saudade. É uma coisa, assim, maravilhosa que vocês fizeram. Eu não poderia parar de falar isso, porque demais, assim. Amo vocês, viu? Muito obrigada por essa participação. Eu só coloquei ali, achei até que o que acontece, como somos muito tradicionais, eu digo por mim, né, porque eu nasci no lar batista, meus pais bem tradicionais, e isso, tudo que a gente lê na Bíblia, parece que está tão distante essa parte dos dons do Espírito Santo, do que a gente tem visto, sabe? Do que a gente sempre viu. E eu não sei qual a experiência de vocês, mas a minha experiência é que eu vi muita mentira, eu ouvi muita mentira, muitas coisas assim, sabe? Porque o Espírito Santo me falou que você vai fazer isso, que você vai casar com fulano, que você vai... Sabe coisas assim? Porque aconteceu isso comigo, e aí a gente descobre que não foi aquilo que aconteceu, então assim... a gente começa a ficar muito receoso, muito preocupado com o que a gente escuta, e acaba ficando cético, sabe?
Uma vez eu estava conversando com a Mari, e a Mari me contou uma experiência maravilhosa, a Mari e o Fábio, de uma experiência que eles tiveram lá, acho que em Brasília, se não me engano, que a Mari me contou, e eu fiquei maravilhada com a experiência que ela teve, assim. E há pouco tempo eu estava conversando com meu irmão, que meu irmão se tem uma pessoa mais tradicional que meu pai, é o meu irmão, e o meu irmão, ele foi embora para Sinop, e lá ele não está frequentando uma igreja batista, ele começou a frequentar uma igreja que é muito avivada e tal, e ele é super tradicional, e aí só que ele comentou algumas experiências que ele teve, bem parecidas, Mário, com o que você me contou, muito parecidas. E ele me contou, e ele falou, nossa, não dá para... Olha, se não tivesse acontecido comigo, se alguém tivesse me contado, eu não acreditaria. Então, assim, experiências pessoais que aconteceram com ele, claro, a gente sabe que o Espírito Santo atua, a gente sabe tudo que ele pode fazer, né? Ou talvez não tenha a dimensão de tudo que ele possa fazer, mas a gente imagina. Só que eu só estou mostrando para vocês que quando a gente está tão calejado com enganações, tão calejado com coisas... com falsos profetas, que a gente fica muito com os dois pés atrás. Então, só isso que eu coloquei ali no chat, que eu tenho essa preocupação. Vem aqui. Pode falar? Posso falar? Pode sim, aham. Pode, está liberado. Assim, calejado a respeito desse assunto por causa de erros de outros, mas também existe erros na entrega do dízimo, em testemunhos que pessoas entregam dízimo e ganham carro, e ganham casa, e é mentira. Há também erros em pregações, que o cidadão cita pregações e experiências, e é mentira. Então, assim, dentro do contexto nosso de espiritualidade, há muitas mentiras, exageros, heresias, em todos os pontos. Não é só em termos do místico aí, né, do falar em línguas e cura. Eu acho assim que o que a gente está aqui cavando é exatamente o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, se a gente for basear em experiências, é aí que entra a nossa tradição. A gente tira o time e a gente fica só no estudo. Então, a nossa fama é que os batistas estudam a Bíblia. Você quer estudar a Bíblia? Vai nos batistas. A gente só estuda, né? Você não vai ver ninguém brigando na igreja para querer o dom de ensino. Você não vai ver ninguém brigando na igreja para querer o dom de ofertar, sei lá. Mas há uma briga de querer curar e falar em línguas. Isso aí é um geral, né? São os dons místicos e gostoso de ter. Mas ninguém quer ter o dom do amor. Você não vê ninguém brigando para querer amar mais. É muito louco isso. Então, o que a gente vai se basear? Nas experiências, e muitas delas negativas, ou na prática daquilo que a Bíblia está nos ensinando, e custe o que custar? O que vocês acham aí? Falei pra caramba. Vixe. Legal. Aqui pela ordem, aqui, bom dia, Gilberto, está com a palavra. Bom dia, pessoal. Realmente, muita saudade de vocês, e que bênção essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Duas coisinhas que eu queria comentar. Primeiro, que há algum tempo atrás, eu ouvi um comentário de uma igreja dessas avivadas, dizendo que a Igreja Batista não acredita no Espírito Santo. Então, olha onde chega essa fama. Fruto a nossa fama, fruto do nosso tradicionalismo. Outra coisa que eu quero comentar é o seguinte: não tenho nenhuma dúvida com relação a isso que foi comentado com relação ao dom de línguas, conforme o Gustavão muito bem explanou, e só compartilhando aqui uma experiência. O pastor Raul falou, se alguém falar, que alguém interprete. O pastor Daniel, o nosso pastor, ele passou por uma experiência relativamente difícil,
Lá em Autônia, quando ele foi pastor, alguém falou em línguas durante o culto. E mais do que uma vez. Algumas vezes a pessoa falava, mas não tinha quem interpretava. E aquilo trouxe um constrangimento muito grande, é muito difícil. Como é que o pastor vai falar assim, para de falar, né? E o pastor, então, perguntava se alguém tinha a tradução daquilo e ninguém se levantava. Mas depois, um dia, o pastor, conversando particularmente com uma irmã da igreja, ela falou, pastor, Deus me falava exatamente o que aquela irmã estava contando, ou aquele irmão, não me lembro. Então, Deus estava falando para uma terceira pessoa e essa pessoa ficou constrangida e se omitiu e trouxe aquela dificuldade. É só uma experiência. Então, é louco isso, justamente aquela pessoa, não, por causa do tradicionalismo, não quis interpretar. Mas, sem dúvida nenhuma, nós cremos nos dons do Espírito Santo e se a gente não tem tido essas experiências, por outro lado, não tenho dúvidas que os irmãos têm ouvido o Espírito Santo diariamente. Nós que temos sem nenhuma vaidade, mas todos os cristãos que oram, que leem a Bíblia regularmente e que buscam a presença e a comunhão de Deus, têm ouvido o Espírito Santo falar, revelar, criar, nós temos ouvido o Espírito Santo com certeza. Legal, muito bom, Gilberto. Seguindo aqui a ordem, Francisco e depois ID. Olá, irmãos, saudade de vocês também. O que eu iria comentar com vocês é basicamente o final da fala do Gilberto. Eu tenho 23 anos e desses 23 eu vivi 18, acho que em igrejas pentecostais. As minhas raízes são de lá. Então tudo que eu via meio que acabava se tornando uma disputa em... olha, eu falo em línguas. No momento da oração, no final do culto, no momento do apelo, eu estava pulando, eu estava rodopiando. E geralmente, como era a igreja, todo mundo se conhecia, geralmente as pessoas que tinham essas manifestações, esses talvez exageros, não tinham uma vida de certa forma correta. E as pessoas que tinham uma vida que você viu o agir do Espírito Santo, geralmente eram mais contidas, eram mais quietas, e o agir de Deus e o agir do Espírito Santo era visto nas suas ações, eram vistos nos frutos que ela gerava nas outras pessoas, no cuidado que ela tinha com as outras pessoas. Então talvez esse receio que nós, agora eu me tornando um tradicional, depois de 18 anos, esse receio que nós tenhamos e que eu tenho, seja por isso. Porque todas as experiências que eu tive foram vendo manifestações de certa forma exageradas e que a partir do momento que elas acabavam e que a vida voltava ao normal depois das quatro paredes da igreja, não era condizente com aquilo que a gente via. E por isso, assim como o Gilberto falou perfeitamente, eu creio que todos nós conseguimos enxergar esse agir do Espírito Santo, mesmo que as manifestações exageradas não aconteçam. E assim, sinceramente, eu nunca falei em línguas, eu nunca pulei e rodopiei e caí no chão, fiquei dando risada durante meia hora. Nunca nada disso aconteceu. Mas nem por isso eu deixei de enxergar o agir do Espírito Santo na minha vida. Então, eu acredito que possa acontecer, eu acredito que isso possa acontecer comigo em algum momento, só que, infelizmente, às vezes eu acho que existe uma busca meio que exagerada por esse tipo de manifestação. Muito bom, Chicão, legal. Seguindo aqui as inscrições, professor ID, saudades. Microfone, ID. Agora, deu certo? Deu certo. Direto de São José dos Campos, fala, professor ID. Graças e paz, meus irmãos, estava com saudade, muita saudade. Estou confinado,
E tenho o prazer e a satisfação e o orgulho em ver a felicidade do meu neto, do meu filho e minha nora, que o meu neto mais velho desceu as águas no dia de ontem lá na Alemanha. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Desceu as águas, todo feliz da vida, o pai emocionado, a mãe também, porque ensina no caminho que deve andar e depois... eu tive que perder uma parte da fala do pastor, deu problema na internet aqui, eu não tenho a Belizia aí de Campo Mourão, é outra aqui. Mas nós temos um problema sério de fazer tudo isso e ver tudo isso. Tem igrejas que têm hábitos, a pessoa entra e tem hábitos. Tanto é que, vamos lá, os pastores de certa igreja, se ele não fizer assim com a mão, ele não é aceito no pastoreio deles. Trabalhar com as mãos, com os dedinhos para cima. Se o cara não usar o chapéu, ele vai. E aí cria-se o hábito, a maneira. Como dizia aquela historinha lá, a mãe vendo o filho marchar, 100 crianças marchando, todo mundo com o pé esquerdo. Só o filho dela com o pé direito. Ela cutucou do lado e disse, olha, só o meu filho está marchando certo, os outros estão tudo errado. Isso contamina, você vai vendo, vai acompanhando, você vai vendo os seus líderes, se ele pula, você daqui a pouco começa a pular, se ele salta, você começa a pular, e muitas vezes, como diz o Chicão, você não está sentindo, não está vendo, não está percebendo. Então, são manias que são pegas em algumas coisas, e acha que esta é a manifestação. São manias, são hábitos que algumas igrejas têm, e nós, muitas vezes, não deixamos que a coisa se manifestar. Quando é que nós, da Igreja Batista, começamos a bater palma dentro da igreja? Quando é que nós começamos a levantar a mão, glória a Deus, etc. É de um tempo para cá. É de um tempo para cá. Se você pegar eu que tenho 67, pegar, nossa, não podia, não era, entre aspas, lícito levantar a mão, bater palma, etc. Precisou vir alguém e começar a colar, colocar, falar, ver, e você ver a pessoa e você deixar a coisa fluir, você sentir. Muitas vezes a gente percebe, vamos dizer amém? A pessoa está desligada, ele não está focado naquela fala, naquele ensinamento, ele não consegue dizer amém. Então, é questão de a gente se envolver com a palavra e deixar o corpo falar, deixar a cabeça falar. Só que o que nós vemos é que muita gente, como diz o Chicão, né, que foi a fala agora a última, o cara tem o Espírito Santo dentro da igreja. Ele pula, ele salta, ele aleluia, ele ajoelha, ele grita, ele berra, ele faz tudo. E lá fora, ele não pula, ele não berra. Ele pinta e borda. Legal, muito, muito bom ideia, muito bom ver você de novo aí. Seguindo a ordem aqui, Simon e depois Mariana e Fábio. Bom, Ô, Marcelo, onde é que você vê a ordem aí? Tá no chat. Eu botei aí, chegou aí ou não? Chegou sim. Legal. O senhor é o último. Eu vou falar agora só meia hora, fica tranquilo. É o seguinte, dois fatores importantes, aquilo que eu falei no começo. Momento interessante para a gente buscar conhecimento, né? Nós tivemos a oportunidade, através desse material, para a gente entender um pouco o que a Bíblia diz sobre o assunto. Porque talvez nós aprendemos com as experiências das outras pessoas. E aí entra uma dificuldade. Algumas dessas experiências não são bíblicas. Então a gente faz uma grande confusão. Porque às vezes, pessoas que nós conhecemos, amigos nossos, pessoas que nós confiamos, talvez tiveram algumas experiências, e talvez experiências que, de fato, talvez nem partiu da parte de Deus. E aí a gente acaba tomando isso como regra. Né? Um exemplo simples que eu dou, que quando nós damos um cheque para alguém, apesar de cheque que ninguém mais trabalha, mas o meu ramo mesmo ainda trabalha com cheques ainda. Mas quando a gente passa um cheque para alguém, nós predatamos esse cheque. Um exemplo, né? Eu pego um cheque de um cliente predatado. Se eu soltar antes, se eu depositar esse cheque, o banco paga. Né? O banco paga. Aquele predatado ali não tem um valor para o banco. Então, eu deposito o cheque do meu cliente, vai compensar, tendo saldo, logicamente. Porém, se ele entra na justiça
e ele fala que eu não cumpri um contrato, que o cheque se tornou praticamente um contrato, ele pode ganhar de mim na justiça. Eu vou ter que indenizar ele por ter soltado um cheque. Então eu não firmei um acordo. O que eu quero dizer com isso? O costume vira regra. Né? Então, pela última, não sei se foi o Supremo Tribunal Federal, ou alguma coisa assim, né? Nessa parte de justiça também não sou bom, não sou advogado, mas algumas pessoas processaram as outras por isso, e elas ganharam na justiça. Então, nós estamos vendo o costume virar uma regra, ok? Então, isso é muito preocupante. Então, ressaltando, precisamos estudar e ver o que a Bíblia diz. A minha experiência, eu também me converti na igreja tradicional, e depois eu passei alguns anos da minha vida na igreja pentecostal. E foi tudo isso aí que o Fábio e a Mari disseram, o que o Chicão diz para nós aí, né? De fato é isso mesmo. Então há uma competição e há uma necessidade que as pessoas tenham esses dons. Meus irmãos, o dom é distribuído por Deus conforme a necessidade, né? Dos próprios planos de Deus. Então, veja bem, se fosse assim, todo mundo era obrigado a tocar teclado, todo mundo tem que saber cantar, todo mundo tem que saber pregar, todo mundo tem que saber alguma coisa dentro da igreja. Então, os dons são distribuídos conforme a necessidade, né? Eu sei que possa ser uma comparação rasa entre dons de línguas e com dons de tocar, talvez, você possa dizer, não dá para comparar essas duas coisas. Mas eu acho muito difícil, dentro de uma igreja, 85% a 90% das pessoas falarem línguas, porque aí seria uma distribuição no atacado, né? Talvez de algo tão especial que Deus possa usar para momentos tão específicos, né? Então a gente precisa analisar o que a Bíblia nos ensina sobre isso. Bacana, legal, Simon. Muito bom. Fábio, Mari. Eu e a Mariana aqui falando sobre a questão dos dons espirituais, nós não estamos aqui defendendo essa situação que o Simon falou aí de reveria aí, 80% falar em dons, sei lá. Eu conheço vocês, fica tranquilo. Mas assim, quando a gente fala assim dos dons espirituais, é porque assim, nós sentimos que é algo que nos aviva, entendeu? Alegra o nosso coração quando a gente vê Deus agir de uma forma assim, sobrenatural. É gostoso sentir o Espírito Santo de Deus, né? Mas nós acreditamos com certeza que o Espírito Santo ele é sujeito ao homem. Por isso que quando é falado de outras igrejas que pula, dança, realmente acaba se tornando uma bagunça. Mas nós cremos no Espírito Santo de Deus, onde ele é sujeito. Né? Eu vou dar um exemplo de mim, o Fábio falando agora. Eu sei o preço que eu paguei por um bom período que eu tentei controlar o Espírito Santo de Deus agir nas minhas orações. Eu sei o preço que eu paguei por um período que eu me controlei dentro da igreja. E hoje eu tenho buscado a presença de Deus, eu tenho buscado o Espírito Santo de Deus na minha casa, e eu tenho visto Deus renovar minha vida e a minha família. Tá? Então é por isso que eu estou falando. Vou dar um exemplo que aconteceu esses dias na minha casa, que é algo que assim, é lindo, o Espírito Santo de Deus agir. A Mariana estava com dor já há alguns dias, e aqui com as crianças a gente tem feito oração, temos buscado, temos conversado com Deus, e o Lucas falou assim: mãe, eu posso orar por você? Ela falou: pode. Ele orou em poucas palavras e a dor não voltou mais. Foi instantâneo ali o Espírito Santo de Deus agindo através de uma criança. Então é isso que, assim, a gente está falando. A gente vê todo o charlatanismo acontecendo por aí. Mas será que vale o preço da gente abrir mão de uma ferramenta tão linda, que é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, por experiência ruim dos outros, entendeu? É mais um pequeno detalhe que eu queria falar assim. Mas com certeza a gente sabe que existe isso tudo acontecendo por aí. E eu não estou querendo dizer que a gente dentro da igreja deva 80% ficar falando em língua não, viu, Simon? Só acrescentando aqui que a Leila falou que teve bastante experiências ruins,
a gente também teve, né, muitas revelações, assim, fora do normal. Por exemplo, eu, depois de ter o Lucas, eu operei e a pessoa fala, não, você vai ter um filho, vai ser um menino e você vai ter, e vai vir. E aí a gente fica assim, nossa, né, então, tá bom, né, fazer o quê, né? Mas, assim, eu Mariana, prefiro por guardar as experiências boas que Deus faz, né? Tentar ouvir as experiências boas, porque senão a gente vai ficar muito com medo do agir de Deus, né? Então, assim, é difícil, como é que eu vou discernir o certo do errado? Mas acho que quando a gente busca intimidade com Deus, Ele vai e mostra. Legal, muito bom. Na ordem aqui, Pastor Raulzão e depois Leila. O irmão ID, ele deu uma deixa aí muito interessante. Vou falar 3 coisas. A primeira é a respeito das pessoas. As pessoas são medrosas dentro de um contexto social. Elas são medrosas. Quando a gente faz uma pergunta no coletivo, você vai reparar que um fica esperando pelo outro para ver o que o outro vai falar. Quando eu faço apelo, vamos supor, o pastor faz apelo, quem aceita Jesus? Fica um silêncio. Aí fica insistindo. Parece que ninguém vem. Aí um levanta a mão. Aí parece pipoca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porque um fica esperando pelo outro. Tem esse contexto do medo. O segundo, gente, liderança. Igreja que muda de pastor, ela é uma igreja confusa. Porque um pastor, ele fala em línguas, ele é liberal a respeito desse assunto. Ele vai ensinar a igreja, aí muda para outro pastor. Esse outro pastor nunca falou em línguas, e pelo fato de ele nunca falar, de ele nunca ter experiência, ele embarca para esse lado que vamos só estudar. Aí depois vem um outro pastor que é meio... Você percebe? A comunidade, ela fica confusa. Porque cada líder chega com a posição. Então a igreja, ela tem a cara do seu pastor. Ela tem a cara da sua liderança. Então um ministério prolongado, ela tem a tendência de ter uma característica mais firme a respeito de doutrina. Seja ela tradicional, avivada, seja o que for. A base dela vai estar na sua liderança. O terceiro ponto é o diabo. Gente, o diabo está aí, filho. Ele vai causar confusão. Ele vai vir com espíritos enganadores. Vai falar para você, você vai ter neném, você vai prosperar. Você vai ter isso, exatamente para causar uma confusão, para que você tire o time, para que você dê passos para trás, recuar a respeito de algo tão lindo, tão poderoso na comunidade. Então, assim, eu encerro aqui, depois da Leila fala, não sei que caminho aí o Márcio vai dar, mas eu quero deixar para vocês, e leem o 1 Coríntios 12, versículo 31, tá? Para mim, a chave de tudo isso daqui está aqui, ó. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Aí você lê o Coríntios 13. Eu acho que o caminho para a gente mergulhar é o início do capítulo 13 de Coríntios. Se a gente mergulha ali, essas demais coisas, elas se acertam naturalmente. Fechado. Legal, muito bom. Leila, você quer falar? Não queria falar não, é que eu fico comentando a vida dos outros ali no chat, tá? É só a única coisa que... adoro, né? Você sabe. O Márcio colocou ali, mas quem não tá falando, mutar, deixar no mudo o microfone que tá dando ruído pra gente escutar, tá? Legal. Então, a próxima inscrição é minha mesmo, né?
Eu só gostaria de relembrar algo que aconteceu em um dos cultos que eu participei na minha antiga igreja, que mostra muito bem essa questão. Coisas que, se acontecesse, talvez, no nosso dia a dia aqui, a gente falava, não pode estar acontecendo. Então, eu estava num culto na PIB Taboão da Serra, minha antiga igreja, e o missionário, o pastor Adilson, né, ele estava no culto, e ele falou que foi para Bagdá, na primeira igreja batista de Bagdá, e lá na primeira igreja batista de Bagdá, ele, com mais alguns pastores, tiveram manifestações fantásticas da ação do Espírito Santo. A primeira manifestação que ele falou que foi algo extraordinário, todos sabem que lá naquela região existem duas etnias, né, xiitas e a outra esqueci. Alguém lembra aí? Sunitas. Isso, xiitas e sunitas, né? E uma coisa fantástica que teve aí foi a lavagem de pés, né, de sunitas por xiitas. Então foi algo fantástico que ele só conseguiu, no culto ele falou, eu só consigo explicar isso com a ação do Espírito Santo, né? No mesmo culto, né, ele falou que uma senhora falou que sonhou, que o Espírito Santo falou para ela, era uma senhora cadeirante, né, paraplégica não, ela só não tinha movimento nas pernas, né, mas tinha movimento do tronco para cima, e ela falou que sonhou, né, com o Espírito Santo dizendo para ela que os pastores brasileiros iam vir em Bagdá e ela seria curada. E naquele momento, os pastores olharam um assim para o outro, né, e falou, quem que vai dar a palavra? Porque a palavra diz que, né, Jesus, né, falou, levanta-te e anda, né, e naquele momento, né, o pastor Adilson, ele falou que veio nele uma paz, e ele falou, né, levanta-te e anda, né, e a senhora, ela levantou, né. Então, irmãos, Bagdá é um contexto totalmente distinto do da gente. O ódio entre sunitas e xiitas é algo que a gente não consegue explicar aqui, né? E a questão da cadeirante é algo que a gente vê na Bíblia que no dia a dia a gente não presencia, né? O pastor Adilson falou, isso é a ação do Espírito Santo, e a gente não pode ficar alheio a isso, que pode acontecer sim, quando Deus, né, ele quiser, do jeito que ele quiser, e para a honra e para a glória dele. Legal. Ô, Márcio. Só seguindo aqui a fila, pastor Gustavo, aí eu passo pro Raulzão. Eu vou passar a palavra ao Raulzão, eu vou fazer um encerramento. Legal. E a Tereza, se a Tereza quiser contar o testemunho também, Tereza, eu acho interessante, acho importante, tá? Caso eu sinta a vontade de fazer isso agora. Olha, eu encerro aqui, ô Gustavão. Assim, você citou aí no livro que o camarada orou do cavalo e ele olhou do lado e viu a esposa dele levitando, né? A pergunta foi verdade isso? Que a esposa dele levitou? A segunda pergunta, aonde está na Bíblia que a gente orando, alguém iria levitar? Então, isso são experiências pessoais. A gente não pode desenhar as nossas doutrinas e nem a nossa prática sobre experiências, porque elas são vastas. A nossa prática deve ser o que a Bíblia diz e ponto final. É por isso que a gente está estudando, porque se for por experiências, cara, a gente vai ficar confuso.
porque alguns não acreditam, outros acham verdade, e a experiência, ela tem a credibilidade de quem fala. Como o Chicão disse aí, se for uma pessoa legal, é verdade. Se for de um outro aí bagunceiro, não é verdade. Percebe o nosso julgamento? Deus age em quem for. Mas legal, Deus abençoe vocês são lindos, bom dia. Legal, Tereza? Olá. Não é a Tereza, é o Gilberto, é que nós estamos no mesmo celular aqui. E só uma palavrinha, Márcio, paraplégico mesmo, viu? Comentando aqui, se fosse tudo, seria tetraplégico. Beleza. O que eu quero dizer bem rapidamente é o seguinte: os irmãos já ouviram um testemunho meu, que há uns 4 anos atrás eu fui fazer uns exames de rotina do estômago e deu células cancerígenas. E também tinha dado a bactéria, pylori-Pac, e aí quando nós tratamos a bactéria, o câncer sumiu e faz 4 anos que cada 6 meses eu faço o exame e não voltou mais. No ano passado, no mês de novembro, eu tive uma outra experiência, eu e a Tereza. Eu estava com umas dores nas 2 pernas, e eram dores que realmente muito fortes e que estavam incomodando demais. E eu fui ao médico, o médico me deu tramal para eu tomar de 6 em 6 horas, ou até mais se fosse necessário, e eu comecei a tomar, e a dor às vezes passava por um pouco e voltava, mas teve uma noite que eu tomei, e a dor não passava, e não tinha o que fazer. Eu falei, Tereza, eu não sei o que eu faço. Ela se levantou, nós estávamos deitados, veio do lado da minha cama, pôs a mão nas minhas pernas, orou, e quando ela terminou de orar, eu falei assim, vamos dormir. E eu não vi a hora que ela chegou do lado da cama dela, porque a hora que ela chegou lá, eu já estava dormindo, e eu nunca mais senti aquela dor. Então, Deus ouve a oração, Deus se manifesta como quer. Há 6 meses atrás também, eu fui numa dessas exames de rotina com o gastro, e ele falou assim, você está com uma displasia. Na nossa linguagem bem chula aqui, displasia é como se fosse um desgaste na flora estomacal, e ele falou, a sua displasia é leve, ela vira média, vira aguda, e depois de aguda ela vira neoplasia. E aí, então, a solução é tirar o estômago, ele falou. E ele estava muito preocupado, tanto é que naquele dia ele deu uma aula para a gente, como que a displasia se forma, ele me deu um regime alimentar muito sério. Eu fiquei 6 meses sem comer pimenta, que eu gosto, 6 meses sem tomar café, que eu gosto também, e muitas outras coisas. E voltei agora, o mês passado, fiz o exame, a semana passada voltei lá para ouvi-lo. E ele comentou de outras coisas e não comentou nada da displasia. E eu falei, doutor, mas e a displasia? Eu, não, você não tem displasia, né? E então, Deus é Deus, Deus é maravilhoso, e Ele age sempre na vida dos seus filhos. Amém. Oh, glória! Amém, muito bom, Gilberto. Pessoal, só para a gente fazer então um encerramento, tá? Eu vou passar no final a palavra para o pastor Gustavo, mas quem puder abrir sua câmera e falar alguma coisa, eu vou fazer uma chamada aqui pela ordem do meu vídeo, tá? Só uma mensagem rápida aí para a igreja, um alô, tá? E aí no final eu passo para o pastor Gustavo fazer aí o encerramento. Eu vou fazer a chamada aqui, eu vou começar com a Renata Laurani. Microfone, Renata. Fone. É sacanagem começar comigo, por quê? Gente, eu tô morrendo de saudade de vocês. Foi muito bom participar dessa EBD ao vivo. E Deus abençoe que a gente continue participando das próximas.
Eu gosto muito de estar com vocês, a nossa igreja é uma bênção na nossa vida. E obrigada por tudo. E estamos aí. Obrigada, gente. Um abraço para todo mundo. Legal. O próximo é o Chicão, Francisco Neto. Isso aí. Muito bom participar com todos vocês. Foi muito bom esse debate. Saudade de todos de estar juntos novamente. E até mais, pessoal. Próximo, Simon Rodrigo. Tá dando para ouvir? Sim. Ah, bom. Saiu aqui o negócio. Bom, Deus abençoe a todos e que logo nós possamos estar todos juntos novamente, aprendendo e estudando a palavra de Deus. Grande abraço. Legal, Pastor Raul. Legal, Márcio. Parabéns por você, Gustavão e Simon. Essa é o intuito da nossa igreja, organizar e com excelência. Parabéns pelo trabalho e que Deus abençoe. Amém. Odenilson. Pegue legal o microfone, Odenilson. Microfone, Odenilson. Não ligou. Aperta. Odenilson, microfone. Já era. Passa o mouse aí que sobe uma bolinha vermelha. Clica nela. Enquanto isso, passa para frente. Vou passar para o próximo, depois o Denilson entra no final, então. Leila. Bom, pessoal, eu queria só mandar um beijão para todo mundo. Saudade de novo de vocês. Amei estar aqui com vocês. É bom ver a carinha, né? Ai, Renato, ainda bem que você colocou a carinha. Queria ver a tua carinha, senão mostrava a carinha, né? E beijão para todos vocês. Muitas saudades. Espero que tenhamos mais desses momentos, tá? Que eu adoro falar. E beijão para todo mundo, tá bom? Legal. Só uma coisinha. O Senir estava aqui o tempo todo, tá? Mas ele estava meio barbudinho, não quis parecer. E agora ele está em conferência com a família dele. Nesse minuto ele começou, por isso que ele não deu tchau para vocês, tá? Foi fazer o almoço, tá certo. Traduzindo. Ela falando em línguas. Mariana e Fábio. Oi, gente, foi maravilhoso ver vocês. Gostei muito de participar dessa nova forma. E sempre é gratificante ouvir as experiências, os pensamentos, trocar essa ideia com vocês. Muitas saudades. Muito bom, estamos com muita saudade da igreja. Foi muito gostoso o de hoje na conversa com vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Adorei o cabelo, Leila. Eu queria saber por que o Simon tá dentro do carro. Trabalhando. Toninha. Ixi. Tinha passado a palavra para o Zé de representar, mas eu falo então. Saudade de todos, Deus abençoe a todos, tenho orado e em breve eu creio que faremos todos juntos sem precisar de internet, de meeting e tal. Legal, muito bom. Valmir. O Thiago Filisberto tá com o som ligado agora. Vou passar para o Denilson então antes do Valmir. Estava levando uma surra aqui desse telefone aqui. É um prazer, irmãos, estar com vocês participando. O agir do Espírito Santo é tão interessante, tão grande, que a gente tem intimidade com ele, a gente sabe o quanto Deus faz. Eu tenho a experiência de semana passada do meu filho, um acidente, e eu tenho a visão desse acidente dele, de que Deus levantou ele da moto e tirou ele lá sem acontecer nada. Coisas pequenas aconteceram.
Então, o agir do Espírito Santo acontece quando a gente se entrega a Ele. Preta. Age grandemente, tá? Irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Amém. Valmir agora. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar com todos vocês aqui. Estou dentro do carro também, né? Eu acabei passando aqui próximo à loja e lembrei da nossa EPD. Parei aqui, estou na frente da loja, não consegui sair daqui porque um momento muito precioso em estar estudando a palavra de Deus junto com vocês. Esse filho dos irmãos foi tremendo na minha vida hoje. Só tenho a agradecer por esse momento, né? Vamos procurar, né, usar dessa tecnologia e fazer com que realmente, né, nós possamos, todos os instantes da nossa vida, fazer com que Deus esteja colocando, né, as pessoas para testemunhar e falar da palavra dele, né? Então, quero agradecer a todos, estou com saudade de todo mundo, né? Gostaria de estar abraçando todo mundo, mas não posso. Fica aí um abraço do Valmir para todos vocês. Um abraço. Beijão. Legal. Irmã Maria do Carmo. Eu não sei se ela vai saber abrir ali sozinha, porque eu nem falei para ela, ela entrou sozinha, tá ali bonitinha assistindo, mas eu não sei se ela sabe tirar o microfone, tá? Porque ela tá na casa dela. Tá bom. Se sinta beijada e abraçada, irmã Maria do Carmo. Então eu passo aqui pro Gilberto e pra Tereza. Vocês de manhã, com saudade, e eu oro para que Deus possa nos abençoar e nos dar condições de logo a gente estar junto novamente. Um grande beijo, um bom domingo, que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Que seja um domingo de bênção na vida de cada um. Amém. Obrigado, Gilberto. Tereza. Silvia. Bom dia, meus queridos irmãos. Foi muito bom participar dessa live, onde a gente discutiu sobre o Espírito Santo, e as experiências de vocês são muito valiosas. Eu acho que eu vivi muitos momentos também, bons e ruins, mas eu nunca desisti de amar o Espírito Santo, sabe? E eu vejo assim que ele faz curas, ele faz milagres, basta a gente crer. E a experiência de cada um é o que vale com Deus. Assim, eu tenho minhas experiências, mas cada um tem que ter a experiência própria para sentir o Espírito Santo. Então, assim, hoje a aula de hoje, eu falei assim, não vou falar porque eu sou fã, eu amo o Espírito Santo, eu tenho experiências, muitas, só que cada um tem que ter a sua experiência. Experiências ruins, eu tive muitas. Até onde eu estava conversando com o Márcio e com a Dayana, eu falei, nossa, foi cada uma que se eu tivesse segurado em homens, eu estava no mundo. Mas como Deus nos ama, eu estou com ele. Então, Deus, ele é maravilhoso, gente. Então, assim, creia nele, no Espírito Santo. A aula de hoje foi muito produtiva, gostei muito. Quero participar mais vezes, tá? Assim, que Deus abençoe a nossa semana, abençoe os nossos pastores, abençoe o Márcio e o Simon, que estão à frente da escola, e que Deus possa nos abençoar grandiosamente essa semana. Que cada um possa receber o dom do Espírito Santo, mas aquilo que Deus tem para a tua vida. Não é aquilo que as pessoas querem ou que você quer, mas que Deus possa te tocar. Essa semana, que você comece a orar e pedir, porque você tem um dom. É o que o Gilberto falou, eu gostei muito da fala da primeira do Gilberto, ele falou o ponto certo. Cada um tem a sua experiência, e a experiência é sua com Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo momento. Eu não ia falar, falei assim, vou ficar quietinha, mas Deus abençoe a todos e abençoe a nossa igreja. Amém. Agora eu passo a palavra ao professor Idê. Alô, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero fazer um pedido especial. Amanhã a Clarice completa mais um aninho de vida. Eu não sei se ela que foi premiada em me ter ou eu em tê-la. Tá? Mas não é para discutir o assunto agora, nós estamos falando do Espírito Santo, entendeu? Então hoje nós mandei uma fotografia dela,
ela está fazendo alguma coisa ali, não pode vir aqui, mas eu tenho passado por muitas experiências desde quando eu entrei na política. O agir do Espírito Santo de Deus na minha vida. Você passar 4 anos na Cova dos Leões e sair ileso, a parte que eu fiz e faço quando eu vou para Campo Mourão, nas lojas, nas empresas, precisa de ver. É impressionante. Eu estou indo lá para Paranadísio, resolvo ir lá para o Largo Paraná. Eu chego lá, tem uma pessoa assim, ai, eu pedi a Deus hoje cedo para você vir aqui, que eu queria ouvir uma palavra. Isso me deixa assim, emocionado. Resposta das orações, resposta do Espírito Santo. Mas é impressionante. Fazer visita para casais. Foi bom você ter vindo aqui, porque o meu marido, porque isso, porque aquilo. Aí vai eu e a Clarice lá conversar e tal. Então, essas experiências eu tenho passado. Dou glória a Deus por ter vocês como amigos. Dou graças a Deus por esse meio de comunicação que eu tenho usado muito nas últimas quinzenas. Continuo isolado aqui em São José dos Campos, porque aqui eu tenho o meu filho. Uma necessidade, ele me socorre, né? E tiver em Campo Mourão, tem que ligar para um de vocês. Me leva lá, tá com Covid, me faz isso, porque a Clarice não dirige. Então, eu estou internado aqui, perto do meu filho, ele está dando assistência e, graças a Deus, nós estamos bem fazendo aquilo que as autoridades mandam. Graça e paz, que Deus abençoe a todos. Saudades. Amém, saudades, Idê. Vânia. Bom dia, queridos. Eu só tenho a agradecer, Márcio, vocês aí da EBD, você, o Simon, o Gustavão. Até quero deixar como dica, se aqueles que participaram hoje, se não fizeram, não ouviram as aulas anteriores, estava muito legal, tá bem explicadinho. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, pode aproveitar e assistir lá as aulas anteriores, que foi show mesmo, tá? Só agradecer e falar que também estou com saudade de todos vocês e que Deus nos abençoe e que logo a gente possa estar lá na nossa EBD no domingo de manhã, lá na igreja. Tá bom? Um beijo para todos aí. Legal, muito bom. Bom ver o Serginho aí também. Bacana. Vou começar aqui a minha fala só falando que pedir desculpa porque a gente planejou 40 minutos e passou um pouquinho. Desculpa tomar o tempo de vocês. Mas já foi 40? e o que eu tenho a dizer é o mesmo que todos dizem. Eu tô com muitas saudades de vocês e espero que em breve nós estejamos juntos pessoalmente, porque de coração tenho certeza que nós estamos juntos, tá bom? Deus abençoe. Amém. E eu passo a palavra para o pastor fazer o fechamento. Bom dia, irmãos. É muito bom ver o rostinho de cada um de vocês. Eu gostaria de agradecer, parabenizar os irmãos que prepararam as aulas com tanto carinho. Foi maravilhoso. E que nós possamos avançar, né? Crescer, receber poder para testemunhar, assim como diz a palavra. Nós haja manifestação do Espírito Santo, manifestação do fruto do Espírito Santo, né? Que nos permite um convívio mais harmonioso, abençoado, né? E que, como igreja, nós possamos ser manifestação do Espírito Santo aqui em Campo Mourão. Um beijão para todos vocês, eu fiquei muito feliz em vê-los. Permite uma brincadeira? Ela fala, aleluia. Aleluia! Irmãos, muito bom estar com vocês. Eu só queria relembrá-los, né, para a gente encerrar. Nós servimos um Deus maravilhoso. Eu me emociono muito quando eu vejo as curas e os milagres de Jesus. Eu me emociono quando eu me lembro que Jesus, entrando na cidade de Naim, se depara com uma mulher que está chorando a morte do seu filho, e Jesus se compadece, se emociona e vai lá e ressuscita aquele menino. Eu me emociono quando Jesus, ao escutar o pedido do centurião, vai lá e ordena a cura do seu servo que está em outro local. Eu me emociono quando Jesus cura a filha de Jairo, quando Jesus ele atende a fé daquela mulher com fluxo de sangue.
nós servimos um Deus maravilhoso. E é por isso que no começo da minha fala, há 1h18 atrás, eu falei desse grande evangelista, deste grande teólogo chamado Jonathan Edwards, um dos homens mais proeminentes na história da teologia, um homem reformado, um homem em que as suas escritas, os seus estudos, eles são buscados até hoje, as pessoas até hoje ser a Igreja Batista, um homem extremamente dedicado ao estudo da palavra de Deus, um homem extremamente compenetrado, né, no exercício daquilo que as Escrituras Sagradas nos diz, mas um homem totalmente entregue ao Espírito Santo, de modo que esse homem teve essa experiência sobrenatural de ver a sua esposa num momento de oração levitando. Um homem com todo esse cacife intelectual se permitiu viver essas experiências espirituais. Eu, como neto de libanês e filho de uma brasileira que fala o idioma do meu avô, tive a oportunidade de presenciar o meu pai orar em árabe, sem nunca ter falado uma palavra. Então, as nossas experiências são as nossas experiências, e elas são de Deus, e elas servem para nos alegrar, elas servem para fazer com que a gente glorifique a Deus, e com que a gente sinta esse maravilhoso Espírito Santo que foi dado de presente para nós. Nós somos morada desse Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós passamos 40 minutos, porque deve ter sido bom, né? Essa aula foi um teste também. Eu acho que esse teste está mais que comprovado que foi excelente. Nas próximas aulas nós vamos fazer os 40 minutos. Deus abençoe a vida de vocês de uma maneira sobrenatural e poderosa, tá bom? Um grande abraço a todos e fique na paz, tá?